Noite maravilhosa, uma noite especial para nós. E eu tenho certeza que os céus também estão em festa, né? Eu me sinto lisonjeado pela oportunidade que o pastor me deu de estar ministrando aqui nesse dia tão especial. E quando o pastor me convidou, eu me pus a pensar o que trazer como mensagem no culto de aniversário da igreja. Aí o Senhor Deus me direcionou dentro de uma temática que eu já preguei aqui alguns anos atrás, mas de uma forma diferente. E eu tenho certeza que o Senhor Deus, do mesmo jeito que Ele falou no meu coração, Ele vai falar no coração de todos nós que aqui estamos, porque a presença do Senhor, ela é real neste lugar. Durante os louvores, nós sentimos a presença de Deus. O Senhor Deus, Ele está agindo aqui de forma poderosa e de forma maravilhosa. Hoje a IMPR completa 11 anos de existência. E quando nós pensamos na data de aniversário, isso nos arremete à data do nosso nascimento. E o nosso nascimento é um marco na nossa vida, na nossa existência. É lógico que nós passamos a existir bem antes do nosso nascimento. Nós passamos a existir desde o ventre da nossa mãe, da nossa vida intrauterina, enquanto nós estamos lá sendo gerados em simbiose com a nossa mãe. Ali começa a nossa existência, e você pode perguntar o que isso tem a ver com a mensagem. Mas foi dentro dessa temática que o Senhor Deus foi falando no meu coração a respeito do nascimento da IMPR, da Igreja Missionária Projeto Resgate. E eu fazendo uma conjectura, o Senhor Deus foi ministrando ao meu coração. Eu me pus a imaginar em que dado momento o Senhor Deus, Ele decidiu, ou melhor dizendo, em que dado momento a IMPR nasceu no coração de Deus. Em que dado momento o Senhor Deus decidiu de levantar um povo, de criar uma igreja para mudar a história de uma localidade. Nós sabemos que o Senhor Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso, mas é só para nós entendermos o que Deus ministrou no meu coração. Mas num dado momento o Senhor decidiu trazer para um bairro chamado Jardim Nazareno uma igreja nova, levantar um povo novo. Ele teve os seus motivos, ele teve os seus propósitos. E o Senhor Deus, depois de tomar essa decisão, a IMPR nasceu no coração do nosso Deus. Deus decidiu criar a IMPR. O Senhor Deus, com o seu poder, Ele é todo poderoso, Ele podia criar instantaneamente. Bastava Ele dar uma palavra e apareceria uma igreja enorme, montada, com vários membros, com vários músicos profissionais. Estamos fazendo os nossos músicos, vocês são ótimos. Só falta estudar um pouquinho mais, mas é assim mesmo. Ele poderia fazer dessa forma, mas nós sabemos que o Senhor Deus, as coisas não são assim. O Senhor Deus tem os seus planos. E depois, como eu disse, depois da decisão, o Senhor Deus, entre as milhares e milhares de pessoas que o Senhor Deus contemplou aqui no planeta Terra, o Senhor Deus, Ele se lembrou que numa madrugada, num certo dia, Ele marcou um encontro com um jovem lá na cidade de São José do Vale do Rio Preto. E esse jovem teve um encontro com Deus em uma madrugada, e esse encontro mudou a vida desse jovem. A vida desse jovem nunca mais foi a mesma. Naquele momento, naquele encontro ímpar, aquele jovem, ele teve a certeza que ele se encontrou com Deus Todo-Poderoso. Mas não foi neste momento em que a IMPR ainda nasceu. O tempo passou, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. E como foi mostrado aqui, chegou o momento e chegou a hora estabelecida pelo nosso Deus para criar a IMPR. E o Senhor Deus se lembrou desse encontro. E o Senhor Deus procurou aquele jovem, que já não era tão jovem quando o Senhor Deus o achou. E o Senhor Deus olhou para o coração daquele jovem e viu a mesma garra, a mesma fé, a mesma disposição, o mesmo comprometimento. E o Senhor Deus decidiu naquele momento, de você, André,
eu vou levantar uma igreja no bairro de Jardim Nazareno para mudar a história daquele lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quebrando aqui um pouco da liturgia da igreja, eu queria pedir a toda a igreja que se colocasse de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos aplaudir o nosso Deus, em primeiro lugar, em agradecimento por essa escolha que Ele fez. O Senhor Deus, Ele nunca erra em suas escolhas. Nós vamos aplaudir bem bonito ao nome do Senhor. E vamos aplaudir também pelo nosso pastor André. Ele não tem negado o chamado do Senhor. Ele tem entendido o chamado que Deus deu a ele. E até hoje tem sido um pastor que não vive somente pelo título de pastor, mas é um pastor que pastoreia, é um pastor que cuida, é um pastor que zela, é um pastor que não tem chuva, não tem tempestade, está sempre pronto, está sempre receptivo com as suas ovelhas. Então vamos aplaudir ao Senhor bem bonito nessa hora, em nome de Jesus. Tu és um maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor nunca erra em suas escolhas. Obrigado pela vida do teu filho. Obrigado pelo compromisso que ele assumiu contigo, Senhor. Obrigado, Senhor meu Deus. Obrigado, obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é difícil estar aqui em cima, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no primeiro texto que nós vamos meditar nesta noite, que é Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. E como eu disse, a temática da nossa pregação, da mensagem dessa noite, está baseada no nome da nossa igreja. Nome é algo que nos identifica. Nós somos identificados pelo nome que está na nossa identidade. E a primeira identificação que nós recebemos quando o Senhor Deus decidiu escolher um povo para este lugar, foi a denominação de igreja. E dentre os muitos significados do nome igreja, eu achei um aqui e vou compartilhar com vocês, que diz da seguinte forma: igreja é o povo que Deus convoca e reúne de todos os confins da terra para constituir a assembleia daqueles que pela fé, pelo batismo, se tornam filhos de Deus. Nós estamos aqui porque um dia uma palavra de fé foi falada aos nossos corações. Aceitamos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, e pelo batismo nós assumimos um compromisso com esta igreja local. E conforme a palavra de Deus nos diz, nós vamos ler agora no capítulo 16, no versículo 18 de Mateus, que diz da seguinte forma: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma vez em que nós fomos denominados a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nesta passagem ao qual nós lemos, nesse versículo ao qual nós lemos, nós vemos algo importantíssimo para uma verdadeira igreja. Porque mesmo o pastor André tendo recebido, aceitado esse chamado do Senhor, assumido esse compromisso com Deus, quem edifica esta igreja é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Da mesma forma que ele falou com Pedro: eu edificarei a minha igreja. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos edificado até o dia de hoje. E desde aquele momento em que a IMPR foi fundada lá na sala da casa do pastor André, que foi o primeiro passo, o Senhor Deus tem sustentado, o Senhor Deus tem edificado, porque Ele é o cabeça da igreja. E esse versículo ele é interessante, ele é tão forte que ele segue dizendo que as portas do inferno, elas não hão de prevalecer contra a minha igreja. Isso é muito forte. Isso quer nos dizer que aonde a igreja colocar os seus pés, o inferno tem que bater em retirada. O inferno não pode resistir à caminhada da igreja.
E se nós formos fazer uma análise de como foi passado aqui nesse curto vídeo, a igreja começou com um passo pequeno lá na sala do nosso pastor André, que foi o primeiro passo. Depois deu um passo um pouquinho maior, que foi lá para a rua V, e o inferno já recuou mais um pouco. Depois deu um passo um pouco maior, que foi para o galpão ali perto da entrada, e o inferno teve que recuar mais um pouco. E demos mais um passo, estamos aqui num lugar maior, e o inferno recuou mais um pouco. Aí você imagina o próximo passo que essa igreja vai dar. O próximo passo que essa igreja vai dar na presença do Senhor, o que vai acontecer no mundo espiritual. O inferno vai ter que continuar batendo em retirada, porque o que edifica esta igreja está no controle de todas as coisas e tem nos sustentado. E por isso nós estamos aqui. Hoje completamos o 11º ano da nossa existência. Não é pelo querer do homem, mas pelo querer do Senhor, porque Ele é que edifica a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Característica principal que há em nós é que nós somos edificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Então nós somos igreja. A segunda palavra que forma o nome da nossa igreja é missionária. Então, uma vez que fomos instituídos, entendemos que somos a igreja do Senhor, nós temos que ter uma característica pessoal. E uma das definições de missionária que está ligado à missão é o seguinte, preste bem atenção. Missão é definida como a razão de ser. Você pode repetir comigo? É definida como a razão de ser. Aleluia. O propósito pelo qual trabalham e se esforçam os seus membros para entendermos... Desculpe. Que se esforçam os seus membros, somente até aqui. Então, missionária, ser uma igreja missionária é a nossa razão de ser. Isso nos leva a entender que o Senhor Deus, Ele não nos criou por acaso. O Senhor Deus não levantou, não colocou, não estabeleceu a IMPR aqui neste lugar por acaso. Eu tenho certeza que até o nome dessa igreja nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza disso. E ser uma igreja missionária, ter uma missão definida, é isso que nos identifica como uma igreja neste local. E nós, como membros dessa igreja, nós temos que ter isso gravado em nosso coração. Nós temos que respirar isso todo dia e entendermos qual é a nossa missão. Aquilo ao qual o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, nos comissionou para fazer. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos 1, versículo de número 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. A missão da MPR não é somente ficar aqui reclusa dentro de 4 paredes, cantando na quarta, cantando no domingo, tendo EBD no domingo de manhã. É lógico que isso faz parte da nossa rotina como igreja, mas a missão principal dessa igreja é fazer discípulos, é levar a palavra de Deus para Santa Lúcia, para Pebetá, para Petrópolis, fazer discípulos por onde ela passar. Essa é a nossa missão, porque do Senhor nós recebemos um poder, e este poder é o poder do Espírito Santo do Senhor que foi derramado sobre nós e que está sendo derramado sobre nós a cada dia, porque aquele mover do Senhor que aconteceu lá no dia de Pentecoste, Ele continua agindo até nos dias de hoje. O problema não é o derramar do Espírito Santo, que Ele continua sendo derramado a cada dia. O maior problema nos dias de hoje são os vasos para se encher do azeite do Senhor. São os homens e mulheres que estão dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, que se cumpra em mim a tua vontade. Eu entendo que sou igreja e compreendo muito bem a minha missão. Eu tenho que fazer discípulos. Essa é a razão da minha existência. Essa é a razão da igreja missionária Projeto Resgate. Está estabelecida por 11 anos aqui neste bairro chamado Jardim Nazareno. Nós temos uma missão
definida. O nosso propósito, razão de ser, somos evidenciados. Não só é evidenciado em nós quando nós tivermos o poder do Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. É só no poder do Espírito Santo, é só com a unção do Espírito Santo que nós estamos aqui até os dias de hoje. É só pelo poder do Espírito Santo do Senhor que o nosso pastor André suportou todas as lutas, todas as barreiras, todos os desafios nesses 11 anos até os dias de hoje. É só com o poder do Espírito Santo em que nós estamos de pé. E nessa noite, é uma noite de alegria, é uma noite de nós meditarmos. É uma noite de festa, mas é noite de nós também não nos esquecermos que tudo o que aconteceu nesses 11 anos e o que vai acontecer daqui para frente não será com os dons naturais, não será com a eloquência do nosso presbítero Felipe, não será com a inteligência do nosso presbítero Douglas, com o carisma do nosso pastor, vai ser com o poder do Espírito Santo do Senhor, vai ser com a graça do Senhor que é derramada sobre nós a cada dia, esse poder transformador e libertador. E me vem à minha mente a situação em que Pedro e João eles estavam indo para o templo. E o interessante neste texto é que Pedro e João estavam caminhando para o templo. Não era na hora do culto de louvor, não era na hora da festividade, do congresso, nada contra essas coisas. Não era na hora em que estava tendo um banquete na igreja. Eles estavam indo para aquele templo chamado Formosa na hora da oração. Na hora da oração eles estavam indo para aquele templo e encontraram no meio do caminho um aleijado pedindo esmola. E ao passar por aquele homem que lhe pediu uma pequena esmola, Pedro diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E é esse poder que o Senhor Deus tem derramado sobre nós, e nós temos que fazer uso desse poder para libertar vidas que estão aí fora clamando por socorro. Essa é a nossa missão, libertar os cativos das garras do mal. Essa é a nossa missão como a igreja do Senhor. É isso que nos define. Essa é a razão da nossa existência. A terceira palavra do nosso nome diz projeto. Já falamos sobre igreja, já falamos sobre missionária, agora projeto. A definição de projeto é a seguinte: é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado, atividade que tem início e fins programado, devendo resultar em um serviço final. Um esforço temporário. E essa definição me levou a entender: nós temos um trabalho a desenvolver. O Senhor Deus escolheu a cada um de nós, e como eu disse aqui no início da pregação, o Senhor Deus, Ele jamais erra nas suas escolhas. Ele jamais erra nas suas escolhas. Mas aí você pode me perguntar: mas presbítero, por que tantas coisas estão erradas por aí? E eu te respondo da seguinte forma: coisas ruins acontecem por aí, até mesmo no meio do povo de Deus. É porque muitas das vezes o homem começa bem, com o foco em Cristo Jesus, com os seus pés baseados na palavra do nosso Deus, mas no decorrer do caminho, ele começa a se deslumbrar com algumas coisas. Às vezes, alguns são levados pela fama, alguns são levados pelos bens que têm adquiridos, alguns se deixam ser levados pelo orgulho. E aí, irmãos, quando esse tipo de coisa começa a permear e entrar no coração do homem e da mulher, logo vem a soberba, e a soberba leva à ruína. Não foi Deus que escolheu, não foi Deus que errou na escolha. Ele escolheu a pessoa certa. Da mesma forma em que escolheu eu e você que está sentado aí, o Senhor Deus escolheu a cada um de nós com um propósito definido. Ele tem um projeto especial para as nossas vidas e entregou em nossas mãos também um projeto ao qual nós temos que dar conta a Ele. E da mesma forma que o projeto ele requer um esforço
e ele é temporário. Nós temos que nos esforçar enquanto nós estamos aqui e enquanto nós temos tempo, porque nós sabemos que a nossa caminhada aqui, ela já está definida pelo nosso Deus. Um dia a igreja missionária Projeto Resgate não estará mais aqui. Talvez a igreja missionária Projeto Resgate não complete o 12º aniversário. Talvez nesse período de tempo Jesus Cristo já voltou e nós não estaremos mais aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que nos esforçar a cada dia nesse projeto maravilhoso que o Senhor Deus colocou em nossas mãos, que é de ganhar vidas para o reino do Senhor, um reino que jamais terá fim. Aleluia, glória a Deus. E esse projeto, ele requer que seja empreendido esforço, um serviço. É uma atividade que tem início e tem fins programados. A igreja do Senhor, ela não está aqui a passeio. O Senhor Deus não criou a sua igreja por acaso. Teve o seu início e terá o seu fim, quando ela for recebida na glória, perfeita, sem mácula, sem defeito, sem ruga, a noiva linda do Senhor entrando nos céus. Que coisa maravilhosa! Esse é o final que nos espera como a igreja do Senhor. Somos a IMPR, não somos a igreja perfeita, mas estamos no caminho da perfeição. Só seremos a igreja perfeita quando nós não estivermos mais aqui. Estamos sujeitos a erros, sim, porque enquanto somos seres humanos, estamos sujeitos a errar. Mas o Senhor Deus, Ele tem nos sustentado a cada dia. Não esqueçamos esse projeto maravilhoso que o Senhor colocou em nossas mãos. Não esqueçamos do trabalho que o Senhor Deus confiou a cada um de nós. Não se coloque como inútil aqui na igreja, não. Você é especial para o Senhor. Se você está aqui, o Senhor Deus te escolheu e Ele não erra nas suas escolhas. O Senhor tem uma grande obra a fazer na sua vida. Da mesma forma que o Senhor Deus falou com o pastor André naquela madrugada, lá em São José do Vale do Rio Preto, Ele pode falar com você. Ele pode se manifestar a você. E o Senhor Deus revela aqui ao meu coração que a maneira em que Ele se revelou ao pastor André é uma maneira que Ele não se revela de forma comum. Só alguns homens, dentro da palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor Deus, Ele se revelou de forma especial. E aí eu entendo, pastor, que para esses homens que o Senhor Deus se revelou de forma especial, a obra foi grandiosa. E na sua vida também não será diferente. Na sua vida não será diferente, não tem sido diferente. A obra é grande e vai crescer muito mais, porque o chamado que o Senhor Deus te deu naquele dia foi grande. O Senhor pode não ter entendido no momento, mas hoje o Senhor vê uma parte, uma pequena partícula do que o Senhor Deus ainda vai fazer através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu correr porque o tempo já foi. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 58. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Sede firmes e constantes no Senhor. Aleluia. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar. Ele sabe que aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer, Ele sabe que você pode fazer. Ele sabe que você consegue. Ele sabe que você é capaz. Mas muitas das vezes nós damos ouvido a uma vozinha que vem no nosso ouvido e diz: você é pequeno, você não sabe falar, você é tímido, você é isso, você é aquilo, você não foi chamado para isso não, camarada. Você não foi chamado para isso não, varoa, desiste disso. E essa é a voz do inimigo querendo frustrar o chamado de Deus na sua vida. O chamado que o Senhor Deus tem te dado.
seja no ministério de louvor, seja na intercessão, seja na oração. O nosso trabalho não é vão no Senhor, e nós temos que ser sempre constantes e abundantes a cada dia na presença do nosso Deus, porque quando as forças físicas nos faltar, o Senhor Deus está pronto a nos sustentar, dizer: filho, eu estou contigo, você não está só. Eu te sustento, eu te guio, eu te guardo. Não é o braço do homem que vai fazer, é o braço do Senhor, é a força do Senhor que se manifesta através da sua igreja. E nós vemos isso, nós temos visto isso na história da IMPR. Eu me lembro quando nós chegamos aqui neste terreno, era impossível imaginar o que Deus já tinha preparado para nós. Não tínhamos recursos, não tínhamos mão de obra, não tínhamos. Nós não tínhamos nada no mundo físico que os nossos olhos poderiam contemplar e dizer: poxa, vai dar bom. Não tínhamos. Mas no mundo espiritual já tinha uma palavra decretada pelo nosso Deus: sou eu o que faço, sou eu o que vou fazer. Simplesmente, MPR, dê o primeiro passo, André, porque eu vou entrar com provisão, eu vou fazer. E assim aconteceu. Chegou cimento, chegou areia, chegou cerâmica, chegou tudo, e nós estamos aqui. E o que nós precisarmos para frente, o Senhor Deus vai mandar. Precisamos de um templo maior, e eu tenho certeza que esse templo já está no coração de Deus, já está preparado no coração de Deus para nós. Nós temos que tomar posse dessa palavra, colocar a nossa fé em ação e continuarmos abundantes e constantes a cada dia na presença do nosso Deus, e os nossos olhos verão o sobrenatural do Senhor acontecer, porque é assim que o Senhor Deus age, é assim que o Senhor Deus faz. Seria muito fácil se o pastor André fosse milionário e ligasse: manda 300 sacos, 300 caminhões de cimento, manda isso, manda aquilo, manda a melhor construtora do Brasil, constrói. Seria muito fácil. Mas o Senhor Deus, Ele nos mostra nessas situações que nós temos que depender única e exclusivamente do seu agir. Nós temos que depender única e exclusivamente do seu agir em nossas vidas, seja individualmente ou seja coletivamente como a igreja. Nós somos dependentes daquele que tudo é, daquele que tudo pode, aquele que jamais vai deixar vacilar o nosso pé, aquele que nos guarda, o guarda de Israel, como a palavra de Deus nos diz, que não dorme no posto, está sempre vigilante em defesa do teu povo. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, mas a igreja do Senhor, ela sempre será triunfante, ela sempre permanecerá de pé. E por isso a IMPR está aqui por 11 anos, de pé, na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, pregando a palavra do Senhor pura, verdadeira e eficaz. Uma igreja que não compactua com o mundo, uma igreja que não se vende, uma igreja que não se troca, uma igreja que serve, uma igreja que adora ao Senhor, independente das circunstâncias, independente de se tiver 1, tiver 2, tiver 3, tiver 300. A IMPR é uma igreja que adora ao Senhor, uma igreja que louva ao Senhor, uma igreja que faz a vontade daquele que a edificou e a tem sustentado até o dia de hoje. E por isso nós estamos aqui, temos que ser gratos ao Senhor por esse projeto maravilhoso que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Recebe aí, Felipe. Felipe, tu é tiranossauro de MPR, cara. Tiranossauro mesmo, hein? Tiranossauro de MPR. Eu falei: rapaz, tá desde o primórdio. Pode até dizer: pastor, antes que houvesse dia, eu sou. Que isso, rapaz. Mas vamos lá. Brincadeira, presbítero, brincadeira. A última palavra do nosso nome é resgate. E resgate é o preço ou pagamento feito por nossa redenção. Como quando se diz no que o Filho do Homem, Jesus, deu a sua vida em resgate de muito, como está escrito lá em Mateus, no versículo de número 28. O preço ou o pagamento feito por redenção. Nossa missão também é de promover
o resgate de muitas e muitas pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade que liberta. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se despiu da sua glória, aquele que quando esteve entre nós não usou por usurpação ser igual a Deus, mas como a própria palavra nos diz, ele se aniquilou, ele se humilhou, foi desprezado, foi humilhado, morreu da pior forma possível da época, como um condenado, como um qualquer. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou com todo o poder, com toda a autoridade, disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. E nós aguardamos a sua vinda como Cordeiro de Deus, como leão da tribo de Judá, o que hoje, pelo derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, tira o pecado do mundo, aquele que opera em nós. Nós temos que promover o resgate de vidas que ainda esperam por nós, IMPR. Vidas clamam por nós, nas choperias, nas bocas de fumos, nas ruas sem esperanças. Vidas clamam por nós e nós temos que promover a essas vidas esse resgate. Nós temos que estar prontos a pagar este preço, porque o que nós temos que fazer e realizar aqui não se compara com o que Jesus Cristo fez por nós, porque todos nós éramos indignos, todos nós pela natureza pecaminosa estávamos condenados à perdição eterna, mas Ele pegou a dívida que nós não poderíamos pagar, colocou sobre os seus ombros e pagou em nosso lugar, e nos instituiu como filhos dele. E aqui nós estamos para fazer esta obra que nos foi confiada. Precisamos entender que somos uma igreja que prega a vida em Jesus Cristo, que pagou o resgate por todos os homens. E o último texto que eu quero ler com você, em João, o Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. E assim eu encerro a mensagem aqui nesta noite. Um rei e a sua missão. João, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí você pula lá para o versículo de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. O Senhor Jesus, Ele edificou a sua igreja com uma missão definida, com um projeto perfeito para resgatar o homem do pecado, da morte e levá-los aos céus para uma vida eterna com Ele. Igreja missionária, projeto, resgate. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.